Quando a multidão enlouquece, a sanidade se torna um ato de rebeldia. Carl Jung. Vamos começar sem rodeios. A maioria das pessoas que você conhece está vivendo uma mentira. E talvez você também esteja. Vivemos em uma sociedade que adora falar de liberdade, autenticidade e escolhas. Mas olha ao redor. Quantos realmente vivem do jeito que querem? Quantos têm coragem de assumir seus desejos mais profundos sem se esconder atrás do que é socialmente aceito? A verdade é que a grande massa prefere a obediência confortável à liberdade que exige responsabilidade. É duro ouvir isso, mas você precisa encarar. A vida da maioria é uma farsa cuidadosamente disfarçada. Pessoas que sorriem em fotos, mas choram em silêncio. Que postam frases motivacionais, mas não conseguem levantar da cama sem sentir que estão se arrastando para um trabalho que odeiam. Que falam de amor próprio, mas aceitam qualquer migalha para não ficarem sozinhas. E sabe qual é o problema? Não é só a hipocrisia social, é que você também faz parte disso. Todos nós, em maior ou menor grau, fomos condicionados a acreditar em regras invisíveis. Trabalhar até se matar, porque isso é ser responsável. Casar e ter filhos, porque esse é o caminho certo. Sufocar a própria essência, porque ninguém vai te aceitar do jeito que você realmente é. Nietzsche já chamava isso de moral de rebanho. E se você está vivendo assim, parabéns. Você é apenas mais um número no sistema, domesticado e previsível. O que é ainda pior, você acha que fez escolhas, quando na verdade só seguiu o script que escreveram para você. E aqui vai a polêmica. Talvez você não esteja deprimido, ansioso ou perdido porque a vida é difícil. Talvez você esteja assim porque viveu uma vida que nunca foi sua. Uma vida emprestada, construída para agradar os outros, para cumprir papéis que você nem queria desempenhar. Carl Jung dizia que aquilo a que você resiste, persiste. E o que a maioria resiste com todas as forças. Resistimos a olhar para a sombra, para os desejos inconfessáveis, para a verdade de que talvez não sejamos tão bons, tão nobres ou tão inocentes quanto gostamos de acreditar. Resistimos porque dói, mas é justamente nessa dor que mora a chance de finalmente despertar. Este vídeo não é sobre conforto, não é sobre ficar de bem com a vida, é sobre confronto, sobre olhar no espelho e admitir: eu estava vivendo no automático, eu estava me enganando, eu estava me escondendo. E se você acha que estou exagerando, faça um teste. Quantas das decisões mais importantes da sua vida você realmente tomou por escolha consciente? E quantas você apenas seguiu porque era o que se esperava de você? A questão é brutal, mas necessária. Você está vivendo a sua vida ou apenas encenando um papel que te deram? E antes de seguir, eu vou pedir algo. Se essa pergunta já te incomodou, se já cutucou algo dentro de você, curta esse vídeo, se inscreva no canal e deixe um comentário. Porque esse é só o começo, e nos próximos minutos nós vamos desmontar todas as camadas de mentira que te ensinaram a chamar de vida. Você já reparou em como as pessoas correm desesperadas da própria verdade? Talvez você mesmo esteja fazendo isso neste exato instante. E aqui está a primeira provocação. Se você está assistindo até aqui, ainda tem chance. Mas se desligar agora, estará admitindo que prefere a ilusão ao invés da clareza. E isso não é um detalhe, é o divisor de águas entre quem desperta e quem permanece na escuridão. Nietzsche dizia que a maioria das pessoas não suporta a liberdade porque ela exige responsabilidade. É mais fácil seguir o rebanho, obedecer a normas invisíveis e viver anestesiado do que encarar o abismo da própria consciência. Mas, e aqui eu quero que você preste atenção com todo o seu ser, é exatamente nesse abismo que a transformação acontece. Quem foge agora, foge para sempre. Talvez você pense: ok, mas por que eu deveria continuar? A resposta é simples, porque aquilo que eu vou revelar nas próximas linhas é o que diferencia aqueles que se tornam donos da própria vida daqueles que passam décadas inteiras repetindo ciclos sem sentido. E se você abandonar o vídeo aqui, vai perder a chave que poderia quebrar o ciclo. Pense em Dostoiévski. Ele dizia que o homem prefere sofrer no caos do que se entregar à verdade desconfortável que poderia libertá-lo.
É por isso que vemos tantos indivíduos vivendo como zumbis, presos em rotinas que odeiam, em relações que drenam sua energia, em pensamentos que corroem sua sanidade. Eles até sabem que algo está errado, mas escolhem olhar para o outro lado. Você vai ser mais um desses ou vai continuar aqui, encarando cada palavra como se fosse um golpe necessário para acordar? Agora, imagine sua vida como um espelho trincado. Cada escolha mal feita, cada medo não enfrentado, cada momento de fuga cria uma nova rachadura. Quanto mais você evita encarar, mais fragmentado você se torna. E quanto mais fragmentado, mais difícil juntar os pedaços. Jung chamava isso de dissociação interna, o afastamento entre quem você é de verdade e a máscara que você veste para sobreviver no mundo. Esse é o preço da fuga, mas existe um ponto ainda mais profundo. Se você realmente quer entender a si mesmo, precisa atravessar a dor da exposição, precisa se olhar nu diante da própria consciência. E eu sei, isso assusta. É por isso que poucos permanecem até o fim. É por isso que, talvez, enquanto falo agora, você esteja cogitando sair. Mas deixa eu te dizer, se você desistir, estará reforçando exatamente o padrão que te aprisiona. Fugir, adiar, fingir que não ouviu. E aqui vai o meu segundo desafio. Prove que você não é apenas mais um que desiste. Continue, vá até o fim. A filosofia estoica já antecipava isso há 2000 anos. Marco Aurélio escrevia em suas meditações: se é suportável, suporta, se não é, transforma-o. Ele não dizia fuja, não dizia espere que passe, ele dizia enfrente. O estoicismo é a arte de aguentar o que é duro e se tornar maior por causa disso. Exatamente o que você está sendo chamado a fazer aqui. Aguentar cada provocação, cada desconforto, e não apenas sobreviver, mas sair fortalecido. Agora, talvez você pense, tudo isso é bonito, mas o que muda de fato se eu ficar aqui até o final? Eu vou ser direto, muda tudo. Porque a cada minuto que você permanece, você está treinando a si mesmo a não fugir do desconforto. Está mostrando para sua mente que você tem coragem de encarar ideias que a maioria evita. E esse é o tipo de treino que se transfere para a vida real. Se você não aguenta nem ouvir uma verdade difícil até o fim, como espera encarar as dores que a vida inevitavelmente vai te impor? Nietzsche dizia que o que não me mata me fortalece. Mas ele não falava isso de forma romântica. Ele falava isso porque entendia que o sofrimento inevitável da vida é o campo de treinamento da alma. O desconforto que você sente agora, esse impulso de clicar em outro vídeo, de escapar, é exatamente o mesmo mecanismo que te faz escapar de conversas difíceis, de decisões importantes, de mudanças necessárias. Se você não enfrenta aqui, não enfrenta lá fora. Então, aqui vai o terceiro desafio. Seja honesto consigo mesmo. Você é do tipo que foge ou vai ficar até o fim e provar que ainda tem uma centelha de coragem dentro de si? E entenda, não é só sobre este vídeo, é sobre tudo. Quem fica, aprende a ficar. Quem foge, aprende a fugir. E a cada fuga, você se enfraquece. A cada enfrentamento, você se fortalece. É tão simples quanto cruel. Talvez você esteja esperando que eu alivie, que eu diga que tudo vai ficar bem, que a vida tem um caminho doce e acolhedor esperando por você. Mas eu não vou mentir, não tem. O mundo não é doce, a vida não é gentil. A mente humana é uma arena de batalha constante entre instinto, medo e desejo. E só aqueles que encaram essa arena de frente conseguem conquistar algum poder real. O resto, a massa, continua aplaudindo os gladiadores enquanto se esconde nas sombras. Você quer ser plateia ou protagonista? Esse é o ponto. E agora eu te digo, o que vem a seguir pode ser ainda mais desconfortável. Eu vou expor contradições e revelar mecanismos que talvez desmontem a forma como você enxerga a si mesmo. Vai ser duro, vai ser incômodo, mas também pode ser o início de algo que você nunca experimentou antes. A sensação real de acordar. Se você sair agora, nunca vai saber. Mas se ficar, pode ser um momento que divide sua vida em antes e depois. Escolha. Você percebeu o que já aconteceu até aqui? Se você continua assistindo, é porque de algum modo, algo dentro de você ainda não se conformou com a vida comum. E é exatamente por isso que este momento é decisivo. Até agora você foi provocado, mas daqui para frente você será testado.
Não é uma metáfora vazia, eu falo de um teste real, psicológico, existencial. Você percebeu o que já aconteceu até aqui? Se você continua assistindo, é porque de algum modo, algo dentro de você ainda não se conformou com a vida comum. E é exatamente por isso que este momento é decisivo. Até agora você foi provocado, mas daqui para frente você será testado. Não é uma metáfora vazia, eu falo de um teste real, psicológico, existencial. E se você escapar agora, estará repetindo o padrão de toda a sua vida. Começar algo, se empolgar nos primeiros minutos e abandonar antes do verdadeiro confronto. Nietzsche dizia que o homem é um animal que deve ser superado. Mas como superar-se se cada vez que a vida exige um pouco mais de nós, fugimos para as distrações, para a zona de conforto, para as desculpas bem ensaiadas? É aqui que a maioria desiste. É aqui que o ciclo se repete. Homens que querem transformação, mas não aguentam permanecer diante do espelho por tempo suficiente para ver quem realmente são. E talvez seja isso que você precise ouvir agora. Se você não suportar continuar até o fim, não adianta reclamar da vida que tem. Porque a vida que você tem é exatamente proporcional ao quanto você consegue encarar de si mesmo sem desviar o olhar. Jung falava da sombra. Tudo aquilo que você rejeita, esconde ou finge não existir dentro de você. Mas o segredo é este: quanto mais você foge da sua sombra, mais ela governa a sua vida. As suas escolhas, os seus fracassos, os seus medos, todos guiados por aquilo que você evita enfrentar. E aqui está a parte brutal. Assistir a este vídeo até o fim é, de algum modo, uma simulação desse processo. Se você não suporta ouvir a verdade até o final, como suportará mudar sua vida de verdade? É quase como um rito de passagem. Imagine um guerreiro na antiguidade, diante de uma caverna escura. O mestre lhe dizia: lá dentro está aquilo que você mais teme, mas também aquilo que você mais precisa. A maioria tremia, dava meia volta e buscava desculpas para não entrar. Mas os poucos que entravam, mesmo sangrando, mesmo aterrorizados, saíam de lá transformados. Você entende o que estou dizendo? Permanecer neste vídeo é como entrar nessa caverna. É um ato simbólico que separa os homens comuns dos que ousam ir além. Dostoiévski escreveu que o segredo da existência humana não está apenas em viver, mas em saber pelo que viver. Quantos homens você conhece que vivem sem motivo, respiram sem propósito, acordam sem direção? São fantasmas, vagando entre um trabalho sem alma e uma rotina sem sentido. E se você não desafiar esse destino, será apenas mais um. Mas se você ousar ficar, se você ousar atravessar esta jornada, talvez encontre o fio condutor que separa uma vida arrastada de uma vida com clareza e propósito. Você ainda está aqui? Então prove, porque daqui em diante, cada frase será um espelho. Você vai se reconhecer nas palavras que te incomodam, vai sentir raiva, vai querer justificar, vai buscar brechas para discordar. E é exatamente aí que o jogo começa. O incômodo é o sinal de que algo está se movendo dentro de você. É a sombra se contorcendo, tentando escapar da consciência. Não lute contra esse desconforto. Sinta-o, respire nele, continue. Marco Aurélio, em suas meditações, lembrava constantemente a si mesmo: se a dor é suportável, suporta-a. Se não é, ela te destruirá. Mas o que importa é suportar. Você já percebeu como se tornou frágil? Qualquer dor, qualquer crítica, qualquer frustração já é suficiente para te fazer desistir. Você quer crescer, mas recua diante do menor desconforto. Quer força, mas foge de todo o peso. Quer respeito, mas evita todas as batalhas. E é por isso que você precisa continuar. Porque cada segundo que você suporta este confronto aqui, agora, é como treinar a sua mente para não fugir da vida. É como um exercício de resistência mental. Você não está apenas ouvindo palavras, você está sendo forjado. Pense no seguinte: se a sua vida continuar exatamente como está hoje, para onde você vai? Se nada mudar, se você não mudar, qual será o seu destino nos próximos 5, 10, 20 anos? Talvez um casamento morto, um corpo cansado, uma mente quebrada, um coração vazio. É duro ouvir isso? Então ouça mais, porque a dureza da verdade é o único antídoto contra a suavidade da mentira que você repete para si mesmo todos os dias.
E não pense que assistir até aqui já te torna diferente. Não se iluda. Este é apenas o início do verdadeiro combate. O que eu quero de você é coragem. Coragem para atravessar este vídeo até o último segundo. Coragem para ouvir até o final o que muitos não suportam. Coragem para encarar a si mesmo sem máscaras. Maquiavel escreveu: os homens esquecem mais facilmente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Essa frase brutal mostra o quanto somos governados por desejos, medos e conveniências. E talvez seja por isso que tantos fracassam, porque estão mais preocupados em proteger seus confortos imediatos do que em enfrentar as verdades que poderiam libertá-los. Mas você, agora, tem uma escolha: permanecer ou sair. E essa escolha, por menor que pareça, reflete toda a sua vida. Quantas vezes você já saiu antes da hora? Quantas vezes desistiu quando estava prestes a atravessar o limiar da transformação? Quantas vezes preferiu a distração à disciplina, a fuga à coragem, o prazer imediato ao sentido duradouro? Este vídeo não é entretenimento, é um campo de batalha. E se você está aqui, você já foi convocado. Então não me prove com palavras, não me prove com intenções, prove com a sua permanência. Continue, avance, resista. Porque o próximo bloco não é apenas uma continuação, ele é a revelação que muitos nunca alcançarão. Se você chegou até aqui, já ultrapassou a maioria. Mas não se engane, isso não significa nada, porque o verdadeiro campo de batalha começa agora. Muitos assistem até a metade de uma jornada e acreditam que já venceram. É a ilusão mais perigosa. Confundir o início com o fim, a promessa com a conquista, a teoria com a prática. Este é o ponto em que você precisa ser brutalmente honesto consigo mesmo. Até que ponto você realmente está disposto a ir? Nietzsche dizia: aquele que tem um porquê enfrenta qualquer como. Mas aqui está o problema. A maioria dos homens de hoje não tem mais um porquê. Trabalham sem paixão, amam sem entrega, vivem sem direção. Correm atrás de dinheiro sem nunca se perguntar para quê. Seguem rotinas automáticas, repetindo os mesmos erros, como ratos presos em um labirinto invisível. E quando alguém pergunta o que realmente desejam, gaguejam, mudam de assunto, riem de nervoso. A verdade é insuportável demais. Eles não sabem. Você sabe? Ou você também tem medo de responder? Porque se a sua vida não tem um porquê claro, tudo o que você faz é vazio. E aqui está a brutalidade. Homens sem porquê são facilmente controlados. São manipulados por propagandas, opiniões, expectativas sociais. A ausência de propósito é a prisão perfeita. Não tem grades, não tem cadeados, e justamente por isso ninguém tenta escapar. Mas você não está mais autorizado a viver assim. Não depois de ter chegado até aqui. Não depois de ter encarado as provocações, os incômodos, as verdades que já foram jogadas diante de você. Este é o ponto de não retorno. Se você seguir, não poderá mais alegar ignorância. E se desistir agora, carregará consigo a consciência de que desistiu não por falta de tempo, não por acaso, mas por covardia. Dostoiévski escreveu que o homem é infeliz porque não sabe que é feliz. Mas pense comigo, será mesmo? Ou será que o homem é infeliz porque nunca encara o que o tornaria verdadeiramente livre? Porque liberdade, ao contrário do que você imagina, não é poder fazer tudo o que deseja. Liberdade é suportar o peso de escolher aquilo que te faz crescer, mesmo quando dói, mesmo quando ninguém entende, mesmo quando parece insuportável. Você está pronto para isso? Porque liberdade exige disciplina, propósito exige sacrifício, clareza exige silêncio. E nada disso é popular. Nada disso é vendido em cursos fáceis, em vídeos curtos, em frases motivacionais baratas. Você não vai encontrar essa verdade no conforto. Você só a encontra aqui, no confronto, no incômodo, no espelho que você mais evita. Jung dizia que não nos tornamos iluminados ao imaginar figuras de luz, mas ao tornar consciente a escuridão. Pense nisso. Todos querem luz, mas ninguém quer lidar com a escuridão que carrega.
Todos querem paz, mas ninguém encara a guerra interna que precisa ser vencida primeiro. Todos querem propósito, mas ninguém mergulha fundo o suficiente para encontrar o vazio que precisa ser atravessado. E talvez seja esse o maior teste deste momento. Você já encarou a sua escuridão. Não aquela que você exibe para ganhar simpatia, mas aquela que você esconde até de si mesmo. A sua inveja, o seu ressentimento, o seu orgulho ferido, a sua preguiça disfarçada de cansaço, a sua covardia mascarada de prudência. É disso que eu falo quando digo que este é o campo de batalha, não contra o mundo, mas contra você mesmo. Marco Aurélio lembrava em silêncio que cada um de nós é responsável pela fortaleza que constrói dentro de si. Pergunte-se, que fortaleza você construiu até aqui? Ou você passou a vida levantando castelos de areia que desmoronam ao menor sinal de maré? O que você chama de disciplina aguenta mesmo a tempestade? O que você chama de coragem resiste mesmo ao medo? Ou tudo não passa de fachada, um teatro para que os outros acreditem que você é mais forte do que realmente é? Seja honesto, você tem vivido como um guerreiro ou como um espectador? Você é o protagonista da sua vida ou apenas alguém que assiste a vida passar? Quantas vezes você deixou oportunidades irem embora porque não tinha coragem de dar um passo? Quantas vezes você perdeu respeito por si mesmo porque não cumpriu a palavra que deu a si mesmo? Quantas vezes você se traiu em silêncio, fingindo que estava tudo bem? Aqui está a ferida. Você sabe que poderia ser mais. Sabe que poderia ser mais forte, mais disciplinado, mais claro, mais profundo. Mas escolheu o conforto, escolheu a distração, escolheu o caminho mais fácil. E agora talvez esteja sentindo o peso dessa escolha. E eu digo, ótimo, sinta esse peso, porque esse incômodo é o chamado para mudar. Frankl, sobrevivente de campos de concentração, dizia que o homem pode suportar qualquer coisa, desde que veja sentido em seu sofrimento. Você entende a gravidade disso? Você já reclamou de coisas pequenas, já desistiu por dificuldades mínimas, já chorou por problemas que, comparados ao sofrimento real, não são nada. E ainda assim, aqui está você, respirando, vivo, com a chance de mudar. Então, qual é a sua desculpa agora? A partir daqui, cada segundo é uma prova. Se você continuar, provará a si mesmo que é capaz de suportar mais do que imagina. Se desistir, terá confirmado aquilo que sua sombra já sussurra há anos, que você não é capaz. O que você vai escolher? Porque o próximo bloco não é apenas uma conclusão, é a síntese. É onde toda essa jornada se amarra e se transforma em algo aplicável à sua vida. É onde a provocação se converte em direção. Mas para chegar lá, você precisa atravessar este deserto. Você precisa resistir até o último segundo. Você percebe? Este vídeo não é só um vídeo, é um espelho. É um espelho que pergunta quem você realmente é quando ninguém está olhando. Você é aquele que aguenta até o fim ou aquele que sempre encontra uma desculpa para parar no meio? Escolha agora. Continue, aguente, avance. Porque o próximo bloco vai separar definitivamente quem apenas ouviu palavras de quem realmente decidiu mudar. Se você chegou até aqui, parabéns, não pelo vídeo, mas porque provou a si mesmo que ainda existe dentro de você algo que não se conforma. A maioria desistiu no meio, procurou distrações, fugiu para o conforto, se entregou à anestesia. Mas você permaneceu. E esse simples ato de ficar já é símbolo de algo maior, a capacidade de suportar desconforto em nome da lucidez. O que vimos até aqui foi uma jornada. No início, a provocação. A vida que você chama de normalidade talvez não passe de uma farsa coletiva. Depois, o confronto. Reconhecer que você não é tão livre, tão desperto, tão original quanto gostaria de acreditar. Em seguida, a travessia. Enfrentar a sombra, mergulhar no incômodo, suportar as verdades que doem. E agora, no fim, chegamos à síntese. Tudo isso não foi para te derrubar, mas para te preparar. Porque a psicose coletiva não é uma teoria distante, é a sua rotina. É o medo de ser rejeitado, é a covardia que te cala, é a procrastinação que te consome, é a mentira que você repete para não ter que mudar.
Cada pequeno gesto de fuga é combustível para a loucura coletiva. E cada gesto de coragem, até mesmo permanecer aqui, escutando até o fim, é um ato de resistência. Mas agora você precisa decidir. Vai deixar essa lucidez morrer aqui ou vai levá-la para fora? Vai se permitir ser apenas inspirado por alguns minutos ou vai aplicar o que ouviu como quem aplica ferro em brasa sobre a própria pele? Porque a diferença entre os que mudam e os que continuam iguais é simples: ação. Nietzsche dizia que o homem se mede pela quantidade de verdade que é capaz de suportar. E você já suportou bastante até aqui. Mas suportar não basta, é hora de transformar. Viktor Frankl, que sobreviveu a horrores que nós mal conseguimos imaginar, entendeu isso melhor do que ninguém. Quando não podemos mudar as circunstâncias, somos desafiados a mudar a nós mesmos. O que você precisa mudar? O que você precisa enfrentar? Qual é a sombra que governa a sua vida silenciosamente? É hora de parar de adiar, de parar de fugir, de parar de se esconder. É hora de pegar o desconforto e transformá-lo em combustível, de transformar lucidez em disciplina, consciência em propósito, reflexão em ação. Você não precisa mudar o mundo inteiro, precisa mudar o seu mundo. Precisa ser a prova viva de que é possível resistir ao delírio coletivo. Precisa ser o homem que, mesmo cercado de anestesia, permanece desperto. Esse é o chamado. Não é glamouroso, não é fácil, mas é real. E aqui vai minha última provocação. Se você não fizer nada com o que ouviu aqui, terá desperdiçado o desconforto mais valioso da sua vida. Vai voltar para a rotina, para as distrações, para a mentira confortável. E daqui a uma semana, um mês, um ano, vai se perguntar por que continua vazio. Mas se você agir, se você transformar, se você carregar essa lucidez para o dia a dia, então este momento terá sido ponto de virada. Agora é com você. Se esse vídeo te confrontou, curta. Se ele te incomodou, comente. Se ele te provocou, compartilhe. Não para mim ajudar, mas para que mais pessoas despertem. E se você realmente quer continuar essa jornada, inscreva-se e ative o sininho. Assim você não perde os próximos conteúdos que vão te empurrar ainda mais fundo nesse caminho de lucidez e coragem. E se você quiser deixar uma marca aqui, escreva nos comentários uma palavra: transformação, para mostrar que você não apenas ouviu, mas decidiu atravessar. A escolha agora é sua. O vídeo termina aqui, mas a verdadeira jornada começa quando você fecha a tela.